O governo deve anunciar hoje se o horário de verão será retomado. Para falar um pouquinho sobre a expectativa de um possível retorno ainda neste ano do horário de verão, nós convidamos a professora do Instituto de Energia e Ambiente e especialista em planejamento energético, Virgínia Parente. Professora, muito bem-vinda e obrigado pela entrevista. Um grande prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Professora, do ponto de vista técnico, há razões para a retomada do horário de verão? Compensa restabelecer o horário de verão ou não? Pois é, essa é uma questão que divide corações e que é muito polêmica, inclusive em todas as partes do mundo. Eu acabei de saber que na Europa também essa discussão é importante. A Europa tem adotado, a União Europeia tem vários países, as pessoas pensam também diferente. E tem aspectos positivos, como tudo na vida, e negativos, não é? Em termos de economia de energia, ela é bastante pequena, mas nós temos outras coisas que extrapolam a questão da energia, especificamente do ponto de vista de economicidade. Nós temos menos emissões de termoelétricas que ficam ligadas no final do dia por causa de uma rampa de consumo que a gente tem. Então, existe um grande crescimento de consumo a partir das 5 da tarde. E aí é impressionante, são quase 3 a 4 Itaipus, equivalentes a Itaipu, sobretudo em termos de termoelétricas, no momento em que os reservatórios estão vazios. Então, do ponto de vista técnico, significa que nós vamos ter menos emissões, porque a maioria dessas termoelétricas são termoelétricas a óleo combustível, a gás natural, a carvão. E aí significa que nós vamos ter menos custo, não é? Porque gerar com água, com vento e com sol não custa tanto quanto gerar com óleo combustível, por exemplo. E aí temos a questão da bandeira já vermelha, uma pequena economicidade também na conta e também, sobretudo, um outro lado macroeconômico, que é a movimentação do comércio nesse horário. Mais faturamento, mais postos de emprego. Então, há aspectos positivos, mas também há os negativos que nós podemos discutir. Quais seriam esses aspectos negativos, então, Virgínia? Bem, o organismo humano não se adapta tão rapidamente, precisa alguns dias para isso. Então, ocorrem acidentes nos primeiros dias de adoção de horário de verão. Também, sobretudo, trabalhos meticulosos, as crianças, as pessoas que moram afastadas dos centros urbanos, vários trabalhadores que acordam 4, 5 da manhã, que precisam estar no trabalho 5, 6. Então, assim, se nessa primeira semana nós conseguíssemos uma flexibilidade das crianças, em vez de entrarem na escola às 7, que vai ser o equivalente às 6, conseguirem entrar às 6h30 e a mesma coisa para uma série de trabalhos, seria bastante interessante. Nós temos médicos, operações, cirurgias, pessoas que vão ser privadas de uma hora de sono com trabalhos delicados também em fábricas, também dirigindo caminhões pelo Brasil afora, porque o modal do nosso país é cerca de 2/3, né, da carga transportada por caminhões. Então, tem todos esses aspectos que nós precisamos levar em conta. E também saber que o Brasil é um país tropical, cortado pelos trópicos, né? Nós somos o Patropi, mas também nós somos cortados pelo Equador. Então, toda essa região mais próxima ao Equador, no Nordeste, no Norte, mas se a gente seguir uma linha ali do Rio Grande do Norte na direção do Amazonas, naquela região faz muito pouca diferença. Do mesmo jeito que as estações não mudam, não existe uma percepção de mudança de estações clara naquela região, também as horas de sol do dia não mudam. E também toda uma parte do interior do Brasil, os animais vão continuar, não é? Os rebanhos, os franguinhos, o gado, vai continuar todos acordando no mesmo horário. Então tem uma faixa da população que cuida dessa parte do interior do Brasil para a qual o horário de verão não vai fazer uma grande diferença. Mas, do ponto de vista de imagem do país que vai abrigar a COP, do país que quer reduzir emissões, do país que quer ativar o seu comércio, gerar postos de emprego, essa adaptação pode ser muito bem-vinda. E, do ponto de vista energético, qualquer pequena economia é importante. É uma pequena economia, menos de 1%, do total do consumo, mas é uma economia também um pouco mais significativa, 3 vezes esse valor no horário de pico do final do dia.
As companhias aéreas brasileiras também, né, Virgínia, que também são duramente impactadas com o horário de verão. Houve até um manifesto recente pedindo para o governo, a representante dessas companhias, pedindo que, se for para voltar o horário de verão, que seja estipulado com muita antecedência, porque essas companhias precisariam de pelo menos 6 meses para garantirem a conectividade com outras companhias ao redor do mundo. No inverno, enfim. portanto. Né? Hã? No inverno. No inverno, exatamente. Para avisá-las com antecedência. Eu imagino que eles teriam dito o seguinte, Colombo, sim, avisa agora para valer só para o ano que vem, né? Imagino que seria isso. Agora, aproveitando já para fazer uma outra pergunta, Virgínia, você falou sobre a alta demanda de energia com o horário de verão, que é mais no final da tarde, ela sofrer um impacto positivo com o horário de verão por causa do acionamento de termoelétricas mais caras e mais poluentes, né? E tem um outro viés também que eu vi, eu quero te ouvir sobre isso. Parece que a produção de energia eólica e solar, que tem crescido muito aqui no Brasil, tem um pico de produção durante a madrugada e pela manhã, o que abrangeria esse consumo iniciado um pouco mais cedo, com o horário de verão. Então, sob esses aspectos, só há pontos positivos, então, né? Sim, claro, você está certíssima, Lívia. De um modo geral, os ventos são mais... a safra de ventos, né, costuma ser melhor no segundo semestre do ano e na parte da madrugada. E os nossos horários de pico de consumo são justamente no verão, depois do almoço, porque as pessoas voltam, ligam o ar-condicionado a todo vapor, e também no final, e continua sendo também no final do dia. Só que no final do dia o sol começa a ir embora. Se a gente aproveita uma hora a mais de sol, significa menos lâmpadas ligadas, menos pessoas chegando ao mesmo tempo em casa e ligando todos os equipamentos. Então, de certa forma, dissipa um pouco esse pico, essa rampa do final do dia, e isso pode ser também bom para a segurança do sistema. Então, temos vários aspectos aí envolvidos. Mais uma hora de sol, mais aproveitamento da participação solar no mix energético nacional, da geração de energia elétrica. Então, tem aspectos realmente positivos, mas também, como toda medida difícil, né, tem o seu lado complicado. Bom, nós conversamos com Virgínia Parente, do Instituto de Energia e Ambiente, especialista em planejamento energético. Professora, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Um grande prazer. Até breve.